Então, boa noite a todos. Hoje a gente está recebendo a Victoria para falar sobre especulando futuros sustentáveis na moda. A Victoria, ela é doutoranda em design pela URGS, mestre em design pela Unicinos, especialista em design estratégico também pela Unicinos e bacharel em design e moda pela Uniriter. Ela é pesquisadora na área de moda e sustentabilidade. E deixa eu ver aqui que eu estou por aqui, tá, vou ter que vir para o ladinho. E ela é idealizadora da ferramenta especulativa Colmeia Design, que é o que a gente vai entender um pouco aqui o que ela fez. É uma ferramenta bem bacana, né? E que a gente vai articular essa ferramenta com aquelas cartas que a gente está desenvolvendo ali, que inicialmente eu dei o nome de card game, né? Por não ter um nome melhor, mas ele também vai evoluindo, né? É uma primeira ideia que a gente está pensando, mas para mostrar como é importante, né, e poderosa a ferramenta dela, que vai conseguir articular com essas outras cartas, né, que a gente está desenvolvendo e que também tem outro contexto, né, Vi, que assim, vai envolver um pouco ali da manufatura de uma roupa, né, mas não é especificamente para a moda, mas tem essa conexão, né, então acho que vai ser bem interessante esse processo. Tá bom? Então, Vicky, fica à vontade, né? E assim, a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente, tá bom? Obrigada. Gente, apareceu uma notificação para vocês na minha tela, só queria saber se vocês enxergam isso ou não. Não. Ah, tá. Porque eu tô com o WhatsApp no computador, eu fechei, mas aparece de vez em quando umas notificações. Não, para nós não. Tá bom. Então, bem, eu ia começar me apresentando, né? Mas a Lise já fez isso super bem. Mas então eu só vou comentar rapidinho que no momento eu tô cursando o doutorado na URGS e eu sou mestre em design pela Unicinos e a ferramenta Colmeia ela foi o resultado prático da minha pesquisa de mestrado. Ela é uma ferramenta que ela foi baseada nas abordagens críticas de design para auxiliar designers a refletirem sobre os seus projetos em busca de soluções mais sustentáveis, né? É uma ferramenta que ela foi desenvolvida dentro do recorte da moda, mas ela pode ser ampliada para outros contextos, tanto é que algumas pessoas já utilizaram a ferramenta, né, os pontos principais dela, para desenvolver cartas e aplicar em outros contextos, como no contexto da educação, por exemplo, né? E então vou trazer uma breve introdução primeiro sobre o que são essas abordagens críticas de design, né? Porque o design tradicional, normalmente, ele é bem focado no design de produto e o design como uma forma de resolver um problema, de solucionar um problema. Mas nas abordagens críticas, o design ele não é visto como uma forma de solucionar o problema. É um pouco o contrário, na verdade. Ele é visto como uma forma da gente refletir sobre os problemas e até buscar enxergar problemas que antes a gente não via, né? Então, ele tem bastante essa proposta de incentivar reflexões, incentivar o pensamento crítico, abrir um espaço para discussões, né? E não trazer, assim, uma solução de um problema. Algumas características, então, das abordagens críticas do design é justamente propor essas reflexões. Elas atuam mais no âmbito conceitual e não tanto no comercial, normalmente, né? E elas sempre carregam uma crítica de um cunho mais social. São artefatos que eles buscam essa quebra do status quo, né? E não seguir aquilo que a gente vê na indústria, por exemplo. E eles buscam transmitir, então, fatos da nossa cultura, da nossa realidade, dos nossos hábitos,
para que a gente, sempre buscando esse cunho social, né, para que a gente possa refletir de uma forma crítica sobre isso. E essa reflexão ela pode ser feita através da sátira, através da especulação. O design, as abordagens críticas do design, eles também têm um passo ali, uma relação bem forte com o designer atuando como ativista, porque ela é uma forma de ativismo também, né? É uma forma de comunicar uma ideia e um discurso. Na minha pesquisa, né, do mestrado, eu selecionei 4 abordagens, né? 3 delas já são consideradas por alguns autores como abordagens críticas de design, que é o design especulativo, o design crítico e o design associativo. E eu trouxe também o design discursivo, porque ele tem muitas semelhanças com essas outras abordagens. E agora eu vou explicar um pouquinho cada uma e vocês vão conseguir identificar talvez os pontos onde elas se diferem, né? O design crítico, então, ele tem um tom um pouco mais polêmico que as outras, né? Ela tem bastante semelhança com o designer atuando como ativista, no momento que o designer ativista, como eu comentei antes, ele não tem a intenção de propor a solução para um problema, né? Mas instigar o público, instigar quem está observando, né? Os espectadores. Normalmente, quando a gente fala de abordagens críticas de design e de designer ativista, a gente não fala tanto em usuário, a gente fala mais em espectador, né? Aquelas pessoas que vão observar e que vão interagir com o artefato. Eles buscam incentivar discussões, né? Incentivar reflexões críticas para que daí as pessoas, a partir dessa reflexão, comecem a ter um start assim para discutir possíveis soluções, né? E não eles vão trazer as soluções. Também pode ser trabalhada o design crítico através de cenários fictícios, né? E realmente provocando esse desconforto nos espectadores, para que eles comecem a refletir. Aqui eu trouxe uma imagem do design crítico na moda, que é uma camiseta da designer de moda Catherine Hemnett, que ela é bastante conhecida por desenvolver peças com frases bem críticas relacionadas à indústria da moda. No caso dessa camiseta, né, fala No More Fashion Victims, que seria não mais vítimas da moda. E ela foi pioneira em utilizar peças, o tecido de algodão orgânico e também processos de tingimento natural nas suas peças, junto com as frases, né? E ela criticava bastante no início, e ainda critica, enfim, a questão do uso de agrotóxicos. E a partir das peças dela, né, quando ela começou a inserir essas peças no mercado, as pessoas começaram a refletir e a ver que, não, realmente é possível a gente ter peças de algodão sendo orgânico e sendo de qualidade. E hoje em dia, claro que o algodão orgânico não é a maior realidade do mercado, né? Mas a Hemnett foi pioneira na introdução desse tipo de matéria-prima mais sustentável, através desse trabalho que ela fez, que sempre teve um cunho bem crítico e ativista. Outra abordagem crítica de design, então, é o design especulativo, que talvez seja o que a gente vai trabalhar um pouco mais na ferramenta, que ele pode apresentar a sua crítica por meio da especulação de cenários futuros, né? Cenários futuros ou imagéticos, assim, né? E essa especulação, a construção desse cenário, a gente não vai construir ele pensando em implementar ele no futuro. A gente vai construir ele como uma forma para a gente debater. Realmente pode ser algo
totalmente inusitado, mas para gerar a discussão, para que a gente possa refletir sobre aquele cenário, sobre os impactos daquele cenário. E esse cenário pode ser os cenários de distopias, né? Quando... Acho que distopia talvez seja o que a gente esteja mais acostumado de ver, um cenário pós-apocalíptico, né? Algo bem maluco. A ideia é que a gente consiga viajar bastante nesses cenários, né? Pode ser uma utopia também, que seria aquela visão de cenário perfeito, mas lembrando que a ideia não é construir esse cenário, mesmo sendo uma utopia, e mesmo que a gente imagine, né, especule uma utopia, no meio da discussão a gente vai começar a ver que até mesmo uma utopia, ela tem muitos problemas, né? O cenário contrafactual, que no caso seria a gente imaginar como se como seria o mundo se determinado fato não tivesse ocorrido. Por exemplo, como seria o mundo hoje se as IAs não fossem tão acessíveis? Ou como seria o mundo hoje se não tivesse acontecido a Revolução Industrial, sabe? A gente imagina esse cenário a partir de um fato que a gente vai mudar. E os cenários de what if, que seria o e se, que a gente iria imaginar também, especular. E se tal coisa acontecesse, né? E se não pudesse acontecer tal coisa? Como seria esse cenário? Aqui eu trouxe um exemplo do design especulativo aplicado na moda. Lembrando que, assim, exceto no primeiro case ali que eu mostrei, que foi o da Hemnet, tem outros autores que eles também sempre citam esse caso como sendo um design crítico. A partir de agora, os outros casos que eu vou falar, eles apresentam semelhanças, né? Mas os designers não se afirmam como fazendo um design especulativo, mas a gente consegue observar muitas semelhanças das abordagens especulativas, nesse caso, com o design especulativo. E aqui eu trouxe uma coleção do McQueen, que é a coleção Pleitos Atlantes, que ele constrói um cenário distópico, né? E o design especulativo, ele tem bastante essa questão da narrativa, né? A crítica, tanto no design crítico quanto no design especulativo, a crítica, ela tá presente na narrativa, ela não tá presente só ali no objeto. Então, aqui o McQueen, ele cria toda uma narrativa de um cenário distópico, num futuro onde o nosso planeta ele estaria submerso, né? As águas já teriam tomado o lugar da Terra e os seres humanos seriam seres metade cetáceos, metade humanos. Então, toda a estética, a maquiagem, as roupas, as estampas, tudo isso contribui para trazer para a construção desse cenário futuro, né, e distópico. E ele também insere bastante tecnologia, tanto a questão de estamparia nesse desfile, que foi um desfile de 2010, e também a própria transmissão do desfile, que foi o primeiro ou foi um dos primeiros desfiles a serem transmitidos ao vivo pela internet para todo o público, né? Isso é uma questão também do design especulativo, de tornar o design especulativo, né?
às vezes é um problema, assim, né, do conseguir tornar o design especulativo acessível a todos. Porque, normalmente, por ser um design mais conceitual, ele vai estar ou dentro da academia, ou em museus, ou em desfiles. E antes, os desfiles, eles eram restritos a um público bem específico, não era qualquer pessoa que tinha acesso ao que estava sendo passado ali. E o McQueen também deu esse passo à frente, né? Disponibilizando o desfile ao vivo para que qualquer pessoa pudesse assistir, até porque ele tinha uma mensagem bem impactante para passar. E essa mensagem precisava atingir a todos. Outro exemplo de abordagem crítica, então, é o design associativo. E, nesse caso, o design, a crítica, ela está mais presente na forma dos objetos, né? Não tem tanto essa questão de construir todo um cenário e uma narrativa. Então, os designers, eles podem usar a subversão de sentido dos objetos cotidianos para criar novos significados, né? E a crítica está presente ali. Eu trouxe um exemplo também de uma coleção, que é uma coleção dos anos 2000, do Hussein Chalayan. O Hussein, ele é um designer que trabalha bastante com peças assim mais conceituais e especulativas. É bem interessante dar uma olhada no trabalho dele. E ele tem uma história de vida que ele é um refugiado de guerra, né? Então ele decidiu contar sobre isso nesse desfile. E era um desfile que todas as roupas eram transformáveis. E ele não se passava numa passarela, se passava num palco, como se fosse um palco de teatro, com a sala de uma casa montada. E aos poucos as modelos iam ali e iam desmontando as peças, iam vestindo, sabe? Por exemplo, uma cadeira que conseguiam remover a capa virava um vestido, e daí a estrutura da cadeira era dobrada e virava uma bolsa. E aqui é a parte final, onde só restou uma mesinha de centro, e a modelo foi lá e vestiu a mesa, né? A mesa virou uma saia, porque ele queria trazer, né, essa questão dos refugiados de guerras, principalmente, que precisam largar tudo para trás e conseguir levar só o que eles conseguem levar junto de si, né, junto do corpo, e daí a roupa do corpo é tudo que eles têm, porque a casa realmente foi deixada para trás e eles só conseguiram, né, levar o que eles conseguiam carregar, que foi algo que ele passou, e naquele momento estavam acontecendo outras guerras, até hoje, né, é um assunto bem atual, que é importante ser falado, e com esse desfile ele quis trazer uma crítica relacionada a isso, né, para as pessoas refletirem sobre um assunto que muitas vezes não está ali na realidade delas, mas acontece, e precisa ser discutido, né, para que algo seja feito. Por fim, eu trouxe um exemplo de design discursivo, que também é de uma coleção do McQueen, de 99. E o design discursivo, ele, assim como o design associativo, a crítica, ela também está contida na aparência e na função do objeto. E todas essas abordagens, a função principal é comunicar uma mensagem, né? Não é a questão utilitária. E os autores do design discursivo, eles fazem uma analogia ao que eles chamam de design to eat, que seria o design para comer, entre aspas, né? Que seria para o consumo, né? Para consumir.
e o design to think, que é o design para pensar, o design para a gente refletir, né? Então, eles falam que o design discursivo é esse design para refletir e não design para consumir. Aqui, na imagem do desfile do McQueen, então, ele fez, né, um protótipo de botas de madeira, e a modelo, ela é uma atleta paralímpica que não tem as pernas, né? Ela usa prótese. E daí ela desfilou com com esse calçado de madeira, que na verdade é uma prótese, e com um colete que ele remete a uma armadura, mas que ao mesmo tempo ele tem vários cortes e como se tivesse costurado, assim, pespontos, porque ele faz uma relação com as Amazonas e também com a questão do feminismo, né, da mulher forte, mas que ao mesmo tempo tem muitas cicatrizes, né, e daquilo que é real e do que não é real, né, como o sapato, que na verdade é uma prótese. Ele faz esse jogo, assim, para que a gente observe e reflita. Falando, então, em sustentabilidade, né? O Stigall, ele comenta que para projetar para a sustentabilidade é necessário desenvolver produtos, processos e serviços que estimulem comportamentos sustentáveis. Não adianta projetar utilizando materiais de menor impacto se esses produtos continuam sendo utilizados de uma forma insustentável. No caso da moda, por exemplo, quando a gente fala projetar para sustentabilidade, a gente tem que, sempre, né? Quando a gente fala projetar para sustentabilidade, a gente tem que lembrar que a sustentabilidade tem 3 pilares, que é o ambiental, o social e o econômico. E normalmente a gente acaba focando, a gente vê, né, as pessoas focarem muito no ambiental, né? Vou projetar uma camiseta com menos consumo de água e dizer que isso é sustentabilidade, mas a sustentabilidade vai além do ambiental, né? A gente não pode considerar só isso. E se as pessoas continuarem consumindo de uma forma insustentável, como acaba ocorrendo hoje, né? De uma produção massificada, um consumo massificado e um descarte precoce das peças, não adianta a gente produzir produtos com um material mais ambientalmente amigável se esse ciclo todo continua. Então, a Colmeia Design, ela foi pensada como uma ferramenta para despertar a reflexão dos designers antes de iniciarem o seu processo de projeto, né? Ela iria atuar num momento pré-projetual, para fazer realmente estimular discussões e fazer com que os designers olhem para o que está acontecendo no mundo hoje, reflitam, para depois começar a pensar o projeto. Então, a ferramenta, ela é uma ferramenta gamificada, ou seja, ela não é um jogo, mas ela é uma ferramenta de aprendizagem com alguns elementos que foram inspirados a partir de elementos de jogos. Um desses elementos são os níveis que vão sendo desbloqueados ao longo da ferramenta. E existem 3 níveis. E esses níveis eles foram inspirados nas características do designer estratégico, propostas por Zurlo, que seria o ver, o prever e o fazer ver. Ou seja, o ver é a capacidade de olhar para o mundo hoje, né? Olhar para o que está acontecendo hoje e refletir criticamente sobre isso. O prever
é a capacidade de especular diferentes cenários. No caso da ferramenta, essa especulação é para gerar discussão. E o terceiro nível, o fazer ver, é começar a colocar isso em prática. No caso da ferramenta, o fazer ver é composto pelas cartas da categoria propósito, ferramentas e atores, para que a gente comece a pensar, tá, qual é o propósito desse projeto, quem são os atores importantes, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar. Então, as 6 categorias, né, são a crítica, a especulação, o propósito, ferramentas, atores, e a categoria dos feedbacks, que também é uma característica que torna a ferramenta gamificada, e é ela que vai guiar toda a dinâmica, essa categoria. Aqui eu trago um exemplo, uma imagem, né, de todas as categorias, mas lembrando que cada categoria existe uma série de outras cartas, né? Essa seria a primeira carta, a carta base, assim, que vai explicar o funcionamento daquelas cartas, e elas vão sendo desbloqueadas aos pouquinhos. Ai, meu Deus. Tá. Aqui eu trago para vocês darem uma olhada na evolução dessa ferramenta, para vocês verem que tudo faz parte do processo. E a ideia da ferramenta também é pensar que esse processo criativo de desenvolvimento de produto, de serviços, de projetos no geral, ele é um desenvolvimento cíclico, né? Que a gente pode começar a fazer de uma forma, testar, daí viu que alguma coisa precisa ser alterada, volta, testa de novo, achou que não ficou tão bom, testa de novo, né? Então, aqui vocês podem ver como foi o primeiro protótipo. No segundo, teve um segundo protótipo, um terceiro, até chegar no protótipo final. Em relação às práticas, né? Foi realizado um workshop vou deixar aqui na imagem do workshop para vocês darem uma olhada, com a primeira ferramenta. O workshop foi realizado com quatro designers de diferentes segmentos, né? E a partir dessa primeira experimentação, na verdade, essa foi uma primeira experimentação, onde gerou muitos feedbacks, e eu adaptei a ferramenta para ser feita um workshop novamente. Então, foram inseridas algumas cartas, teve algumas alterações gráficas, foi disponibilizado um vídeo sobre a indústria da moda, um videozinho curto de 1 minuto, para todo mundo ver antes de iniciar o workshop, para assim todo mundo ficar a par, né, sobre o que está ocorrendo e conseguir discutir minimamente naquele caso. Também foi apresentado a ferramenta, foram inseridos mais regras na ferramenta, né, para que exista realmente uma ordem lógica, enfim. E depois, né, pós-workshop, foram inseridos os níveis, também inspirado no Zurlo, porque também, né, para ter uma sequência lógica, e porque a gente conseguiu observar que nas duas experimentações ocorria, né, essa sequência assim, de pensamento da discussão.
Aqui tem mais imagens de como foi. Vocês podem ver nas cartas que houve uma evolução, né, na questão gráfica, mas que ainda assim não foi a evolução final. E ao longo do workshop surgiram assim muitas especulações, né, e até novos problemas que em relação à indústria da moda, que muitas vezes são pouco abordados, né? Por exemplo, questão de acessibilidade das peças, né? Em relação a normalmente o que primeiro vem, né, quando a gente fala de acessibilidade em relação à moda é a questão econômica, mas também foram apontadas questões como diversidade de corpos, por exemplo, para pessoas trans, né, que é um mercado assim escasso, né, que pessoas trans ou pessoas obesas, enfim, né, que as pessoas não têm essa disponibilidade. Foram especulados muitos futuros fazendo uso de tecnologias e da inteligência artificial, por exemplo, para desenvolver modelagens 3D e peças piloto, porque também a geração de resíduo relacionada a peças piloto é muito grande na moda. Então, como fazer isso de uma forma mais sustentável, né? Que gere menos resíduo, ou seja, de uma forma virtual. Foi pensado também como construir redes, né, de apoio entre pequenos negócios, comunidades, designers locais, indústria, né, grandes varejistas, universidades, para que sejam pensadas novas tecnologias, né, para que todos esses atores estejam ligados de uma certa forma, porque quem tem um grande poder econômico são as grandes varejistas, mas quem está na parte de pesquisa, desenvolvendo novas tecnologias e precisando de incentivo econômico para isso também são as universidades. Então, como construir essas pontes, né? Tudo isso foi bastante especulado e discutido durante o workshop. E no fim, a gente construiu então uma grande colmeia com as cartas, de uma forma que acabava tangibilizando a discussão, né? Tornando a discussão concreta ali nas cartas. E no final, cada uma preencheu uma colmeia individual com os seus principais insights e os principais pontos que chamaram a sua atenção ali ao longo da discussão, ao longo da colmeia, para ter a sua colmeia individual, porque as cartas foram desmanchadas depois, né? Mas poder levar para casa e consultar aquilo no momento futuro, quando fosse desenvolver o seu projeto. Aqui eu trago, se vocês quiserem acessar depois, algumas referências assim, onde eu falo sobre a colmeia design, um artigo na Impact Projects, também um livro de ferramentas de design para sustentabilidade, que tem um capítulo que fala sobre a colmeia, mas é bem interessante vocês darem uma olhada nesse livro, se tiverem interesse assim em ferramentas de design, porque ele conta com muitas ferramentas, cada capítulo foi escrito por um autor diferente e traz uma ferramenta diferente que pode auxiliar no desenvolvimento de projetos. E tem também o site da colmeia, que queria compartilhar com vocês também, para vocês darem uma olhadinha, que ali tem mais fotos e explica também o funcionamento, né, das cartas. Vou parar de compartilhar um pouquinho. Tá, vou compartilhar de novo aqui.
depois passa para nós o arquivo da tua apresentação. Peraí. Tá. Aqui, então, eu trago só uma breve contextualização. Esse aqui é o vídeo que fala, né, sobre os impactos que a indústria da moda está causando no mundo, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha. Aqui tem um vídeo da Colmeia. Eu acho que o vídeo esse tem 1 minutinho. Eu acho que eu vou passar o vídeo da Colmeia para vocês darem uma olhada melhor. Pode ser? Tá. Deixa eu ver. Ali no final, como vocês puderam ver, passou um pouquinho rápido, mas foram trechos, né, frases que eu tirei da discussão que aconteceu e um cenário que foi especulado, que foi bem interessante, que ali aparece, que elas falam como se fosse um grande Netflix da moda, um Google da moda, né? Que uma plataforma que reunisse muitas marcas, tanto marcas grandes quanto marcas pequenas, e que ali a gente conseguisse ter a rastreabilidade do processo e provar, né, utilizando a inteligência artificial, provar a roupa no nosso corpo, né? Ver como a roupa ficaria, para evitar também essa questão de troca e frustração e evitar também todo esse deslocamento, né? Que às vezes quando a gente compra online, a gente compra, daí não gosta, daí tem que ir lá no correio mandar de volta, e tudo isso gera muita frustração, e daí foi pensado de uma forma que muitas marcas pudessem ter acesso, né? Justamente porque marcas pequenas não teriam condições econômicas para bancar uma tecnologia dessas, então por isso que a ideia foi esse Netflix da moda, né? Onde pequenas marcas pudessem ter acesso, mas grandes marcas também terem acesso, né? Então tá todo mundo ali naquela rede. Foi um dos cenários malucos, assim, que foram especulados, né? Aqui, então, eu trago as categorias. E aqui, como que funcionam as cartas, né? Todas as cartas têm bolinhas, que o número de bolinhas representa a ordem, né, da categoria. Cada uma tem uma cor, né? A especulação, a crítica, o feedback, né, vai nessa ordem a partir do feedback até os atores. E aqui o número de hexágonos é o nível aonde atua a carta, né? Essa aqui é no segundo nível, que é o nível do prever, né? Aqui dá para ver melhor, né? As que estão no primeiro nível, no segundo, no terceiro.
o feedback também, as cartas de feedback, elas vão mudando, né? Vai mudando essa quantidade de hexágonos conforme a gente vai desbloqueando as novas categorias e avançando na discussão. Aqui tem alguns registros. Eu vou passar rapidamente, porque com a tela cheia fica melhor de visualizar. Mas são as fotos das mesmas práticas que eu mostrei nos slides. Uma coisa interessante é que tem cartas em branco em todas as categorias, para que, caso surja algum ponto na discussão, a gente poder anotar e inserir na colmeia, ou uma ideia de algum conceito que não está ali e que seria interessante, sabe? A ferramenta ela pode sempre ir crescendo. A gente não precisa se limitar a discutir sobre o que está ali. Aqui são o preenchimento da colmeia individual após a prática, né? Agora a gente voltou para o início. No final tem alguns feedbacks dos participantes, o que eles acharam da ferramenta e da dinâmica, né? A professora Débora, ela me orientou durante todo esse processo de construção da ferramenta, né? Ela foi minha orientadora da minha dissertação de mestrado. E aqui também, para quem tiver interesse em saber mais novidades sobre a colmeia, pode deixar o seu contato. Obrigada. Muito legal, muito, muito legal. Deixa eu queria falar. Ai, peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver. Vocês estão me vendo? Vou baixar a minha câmera. Durante a tua fala, eu fui colocando aqui algumas coisas para as gurias. Eu me lembrei quando tu estava falando ali daquelas roupas do Duna. Tu assistiu Duna? O filme? Que eles coletam a água, eles coletam a urina e o suor, né? Para transformar em água. Eu achei super interessante. Até eu tenho aquela imagem lá nos meus slides, porque eu acho que tem a ver um pouco com essa coisa que tu tinha falado anteriormente ali, né? Essa coisa mais distópica, né? E assim, falando para as meninas que estão aqui, que são minhas alunas, e a gente eu trabalho com uma área que é engenharia de software, né? E eu vejo muita interface, assim, porque é desenvolver produto, né? Claro que nós, no caso dos wearables, a gente vai acabar desenvolvendo um app, por exemplo, talvez para interagir, né? E vai também acabar desenvolvendo uma roupa, né? Que vai envolver alguma coisa ali, talvez de hardware e tal. Então, e a gente trabalha muito essa questão a gente fala de levantar requisitos, de criar uma ideia e tal, né? Então, eu vejo muita conexão, assim. Então, o meu encontro com a Débora, que foi a tua orientadora e que foi também uma pessoa muito importante na minha tese, e eu acho, assim, que eu sempre falo que tem coisas que são providenciais na vida da gente, né? Elas acontecem porque era um desejo que eu tinha muito, assim, de encontrar uma pessoa como a Débora para fazer o que eu queria fazer ali na minha tese, né? Então, e eu amei a minha tese, assim, eu amei o que eu fiz, né? E ali eu descobri esse conceito dos vestíveis, e a partir dele, e eu acho que agora vai ser o que eu vou estudar na minha vida, porque é o que eu gosto, né? Porque tem essa pluralidade que envolve, né, o criar o vestível. E aí uma coisa que esses elementos que vão conectar com o colmeia ali, né, que a gente produziu nas cartas, foram achados da minha pesquisa, né, que eu identifiquei. E depois eu fiz mais 2 pesquisas com as meninas, as minhas bolsistas, e que a gente foi, checando essas coisas e identificando que sim, existem mesmo esses conceitos, né, envolvidos. Então, eu acho que vai ser uma interface bem legal, assim, né? Vamos ver no que vai dar tudo isso. Daí eu queria te mostrar um pouco das cartas ali.
E aí, uma coisa que tu estava falando no início, que eu achei bem interessante, que é a questão do ativismo, que o ativismo também apareceu, como até, inclusive, ele está nas cartas, né? Porque o ativismo é uma das características, assim, que a gente percebeu nessas roupas, né? E daí até coloquei ali no chat uma roupa, não sei se tu já viu, que a Schweppes fez. Na verdade, ela fez uma forma de denúncia, né? De ativismo mesmo. Eles criaram uma roupa, na verdade, é uma campanha da Schweppes, e eles fizeram um vestido que, então, uma mulher muito bonita vai para a noite com aquele vestido, e aí ele demonstra todos os lugares onde ela foi tocada durante a noite, numa festa. É muito legal. Depois vocês olhem ali, peguem o link no YouTube. Então, eu gosto muito dessa coisa do ativismo, né? E uma coisa para falar para as gurias aqui também. A gente sempre pensa na utilidade, né? Eu também penso, assim, da gente criar um wearable, né? Na perspectiva da utilidade. Mas eu também vejo que há esse espaço para o ativismo, né? Ainda mais quando a gente está falando do contexto do feminino. E as meninas, quando elas fizeram a pesquisa, que elas fizeram 10 anos de levantamento de informações, assim. Até ontem eu estava conversando com a Thaís, Vitória, porque ela trabalha com BI, né, com dados, e ela me disse, prof, a gente tem que escrever um artigo, porque ela disse assim, ó, que em determinados países, por exemplo, os países assim mais lá da parte árabe e tal, né, tem muita pesquisa que fala de muita violência contra a mulher, assim, né? Então, tu vai para os Estados Unidos, já é mais saúde, né? Então, assim, tem uma pluralidade de possibilidades da gente criar essas tecnologias vestíveis, né? Então, talvez aqui no Brasil a gente tenha outro contexto, talvez a gente vá ser o grupo de pesquisa que vai desenvolver, então, mais essa temática, né? Mas eu vi essa coisa do ativismo muito, muito legal, assim, é um conceito bem importante, eu acho que a gente pode. E daí eu me lembrei de um livro que fala a utilidade do inútil, né? Porque às vezes a gente parece que isso é inútil, mas não, né? É um conceito super importante. Porque parece que a gente sempre tem que fazer uma coisa que tenha uma utilidade, ou que nem tu falou ali, que seja consumível, né? Como é que é? Do comer, né? Então, eu gosto dessas coisas, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Então, o wearable, para nós, ele pode ter uma utilidade, mas ele também pode ter essa utilidade mais do ponto de vista da gente provocar algumas discussões também, né? Sim. Eu acho que a moda faz isso também, né? O design também acaba fazendo. Então, eu queria ver contigo um pouco essas cartas, assim, que a gente pensou, muito simples, mas eu acho que é legal porque as gurias estão aqui também, porque tu mostrou, né, esse teu processo de validação, né, de elaboração, porque eu queria usar as cartas, porque isso já, imagina, minha tese é de 2021, então eu queria provocar esse movimento, mas elas ficaram muito simples, né, então, no movimento da pesquisa, eu entendo que elas vão melhorar, né, e vão, até porque a nossa área, ela não é uma área que eu sempre falo, eu acho que ela é muito criativa, a área da computação, tem muito potencial criativo, mas a gente não é muito dessas flores, né, de deixar essa coisa mais bonita, que eu digo, né. Então, assim, por isso que eu gosto do design, eu sempre chamo a Débora para me ajudar nesse sentido, assim, porque é uma coisa que é mais do métier de vocês, assim, né, vocês fazem mais essas coisas, tá. Eu vou tentar projetar, que eu acho que eu tenho que te tirar de apresentadora, peraí. Agora deixa eu me achar aqui eu nesse negócio todo. Que eu quero te mostrar o que eu fiz aqui. Vou me achar aqui nas minhas 200 mil telas que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que é esse aqui. Vocês conseguem enxergar? Sim, tá aparecendo. Não? Tá? Tá aparecendo. Tá aparecendo, prof. Tá?
Mas ele tá pequeno. Tá, mas enfim, vamos assim. Então, mais ou menos eu fiz por categorias, assim, ó. Então, pensando num vestível, numa roupa, primeiramente, ele vai ter uma parte do corpo, aonde ele vai ser usado, tá? Então, assim, nesse levantamento que a gente fez, a gente identificou várias partes do corpo aonde foram desenvolvidos wearables, né? Então, na cabeça tem toucas, né, capacetes, tem até trança que o pessoal fez lá para medir o sentimento de ansiedade, né? Então tem pescoço, né? Pode fazer uma joia, o tronco, daí tem uma série de questões do feminino mesmo, né? De peito, de mama, de abdômen, o braço, né? Tem os smartwatches, tem brinco, tem uma série de coisas. Então, assim, a parte do corpo é um dos elementos que a gente encontrou, tá? Aí a gente fez os materiais. Então, o wearable, ele envolve vários materiais. Ele vai envolver tecido, ele vai envolver linha condutiva, ele vai envolver a parte dos hardwares ali, né, que são os arduinos, que a gente chama, tá? Claro que isso aqui dá para a gente ampliar também. Que eu acho que entraria, talvez, lá nas tecnologias que tu colocou, acho que tem... nas ferramentas, eu acho. Isso, tá? Aí tem a área de aplicação. Então, a gente mapeou várias áreas de aplicação. Então, tem saúde, moda, esporte, no ensino, né, de história, a questão de museus, ciência, tem uma série de áreas, né? Então, eu fui colocando ali. E aí aqui tem mais tecnologias, né? Que daí são tecnologias duras mesmo, assim que a gente diz, né? Que são, a gente pode usar impressora 3D, a gente pode usar alguns aplicativos. Então, tem mais coisas aqui que a gente pode colocar. E aí tem também processos, que envolve cocriação, a parte do design, né? Tem a parte de gamificação que pode se envolver, tem crochê, tem tricô, tem artesanato, tem uma série de outros processos que estão envolvidos nessa manufatura. O público-alvo, né? Que vai ser crianças, mulheres, uma série de... Mais ou menos isso, tá? Que a gente fez, baseada na pesquisa. Tu enxerga a gente conseguir conectar, porque o que eu fiz no primeiro workshop? A gente deu essas cartas e eles tinham que pegar uma carta de cada montinho lá, e aí eles pensarem uma tecnologia vestível, né? Por quê? Às vezes, quando tu deixa muito solto, não emerge muita coisa, né? Então, eu tentei provocar a partir das cartas, baseado na pesquisa. Mas aí, assim, olhando um pouco para isso, tu consegue enxergar a interface ali, tu acha que a gente consegue conectar com o teu colmeia? Se quiser falar um pouco sobre isso. Assim, eu acho, assim, que, primeiro, que esse já é um framework diferente, né? Tipo, um novo processo. E eu enxergo ele muito como um segundo passo do processo, mais, assim, processo de projeto. E a colmeia, ela atua mais, assim, no metaprojeto, né? Antes de pensar realmente, o que vamos fazer, né? Quem vai ser o público, para qual parte do corpo e tal, vai ser primeiro esse momento de reflexão crítica, que eu acho que a Julie vai trazer questão da ecoansiedade, a Júlia sobre o feminismo, para a gente discutir também. E, assim, eu acho que tu pode inserir, por exemplo, muitas daquelas cartas que tu não precisam sair daí, né? Tipo, elas podem continuar aí depois, né? Mas tu pode colocar também cartas relacionadas com as ferramentas, né? As tecnologias, enfim, dentro da categoria das ferramentas. Ali que tu falou um pouco também de quem tá... para quem é esse produto e tal, dentro dos atores. Esses cases que tu compartilhou, né? Da Pepsi, do Dune, eles podem ir na categoria da crítica, sabe? Daquela primeira lá, que vai ser o start, assim, para a gente dar o boom na discussão, sabe? Ver o que está acontecendo hoje.
ou dá até para trazer notícias, assim, sabe, que casem com isso, né? Tá, tem o case da Pepsi e trazer algum dado da quantidade de assédio que ocorre nas festas. Legal, bem legal. Gurias, fiquem antenadas aí. Vocês querem falar alguma coisa? O que vocês pensaram, talvez? Prof. Maiara. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Aí eu achei o máximo, né? Eu, semana passada, tava com vergonha de entrar e acabei não entrando. Hoje eu tava sem vergonha, aí eu entrei. Eu gostei muito da fala da Victoria quando ela aborda a questão ambiental, social e econômico, né? Que aí, para mim, abre outro campo no qual eu não tinha a percepção disso, né? O que é a moda sustentável, né? E essa questão da inquietação do artista, né? De um problema que ele viveu, ele consegue criar algo. Isso, para mim, é muito fantástico. Eu acho que a fala de hoje só vem enriquecendo algo que, para mim, é muito útil em sala de aula, né? Muito obrigada por essa fala, Victoria, a Prof. Lise também. Hoje eu chamei ela, né? Semana passada, fiquei com vergonha de chamar. Foi tão legal também a semana passada. Nossa, assim, tá sendo muito legal. Viu, Mai? Mas tá gravado, tá? Depois eu te passo o link. Se vocês quiserem resgatar esses vídeos, tipo, colocar em sala de aula também, apresentar alguma coisa, né? Essa a intenção da gente fazer esse quarta com elas, né? É uma primeira série, mas a gente ainda vai continuar. Hoje eu já estava conversando outras coisas ali para a gente continuar o ano que vem, né? É isso que é importante, porque daí a gente conecta várias pessoas e acaba produzindo ciência, que é isso que é importante, né? E uma ciência que tem uma cara que é nossa, né? Que é das meninas, assim. Então, eu acho que está sendo um espaço bem bacana. E eu sei que todo mundo não consegue estar toda semana, né? Então, por isso que a gente gravou também, para deixar isso como registro para outras pessoas assistirem, mas também para a nossa pesquisa, né? Para a gente ter a documentação aqui e para resgatar algumas coisas. E até era para mim ter feito uma fala, eu e a Débora, só que na nossa correria também a gente não conseguiu. Mas eu quero ver se eu faço, porque ela também vai articular, né? Com todas as outras falas, assim. E eu sei que vocês também não conhecem o trabalho, e é importante que a gente deixe isso registrado, tá? Então, Vicky, tu quer falar mais alguma coisa? Gurias, vocês querem falar alguma coisa? A gente já está chegando em 1 hora. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que deu para... Eu gostei muito sobre a fala da Vicky. É um assunto, a moda sustentável, que está tão presente, esse ano principalmente, esteve tão presente no nosso dia a dia. A gente está com projetos ali no campo sobre isso. E eu acho que é algo que as pessoas começaram a cair tão na real que precisa ser falado e precisa ser... É um assunto que tem que estar em alta, porque com a questão das mudanças climáticas, as pessoas tinham se dado conta de que tantas outras coisas fazem mal, mas que a roupa que elas compram 3 looks no mesmo mês não fazia, e agora elas estão caindo na real de que isso também impacta no dia a dia delas. Então eu acho que é algo que tem que ser falado, e eu acho que esse espaço que foi criado toda quarta-feira para a gente debater sobre diferentes assuntos é algo que faz tanta diferença, porque às vezes a gente quer falar, só que não tem um local de fala sobre isso. Então foi muito legal o material que tu trouxe. Eu pelo menos gostei muito. Eu acho que se enquadra com tantos outros projetos que a gente tem, que quem sabe dava para criar outros workshops ou outras palestras sobre isso. Esse é o movimento, Vicky, Cecília. A gente vai fazendo essas conexões, isso que é importante, né? De repente a Prof. Maiara faz alguma coisa lá na escola e a gente vai se conectando, né? Porque às vezes a gente fica muito restrito àquele grupo que está ali na escola e tal, né? Mas a gente tem a possibilidade desses encontros, então eu acho que é aí que a gente se fortalece, né?
E uma coisa que eu estava falando hoje de tarde até com um colega, a gente às vezes fica numa área muito pura, né? E não interage, e tem tanta conexão, né, com o trabalho que vocês fazem e com o que a gente faz. Então, e ali no campus também a gente tem bastante essa questão da inovação, né? Mas acaba que às vezes a gente fica muito isolado. E a gente precisa dessa abertura, né? De conhecer outros campos, porque está tudo conectado, né? A gente vive num mundo que é conectado. Tudo que a gente faz está tudo conectado com o nosso corpo, com o nosso fazer, né? Então, não vejo assim, eu acho que é um movimento bem bacana que a gente está fazendo aqui, tá? Eu fico bem feliz de estar aqui com vocês, eu fico bem feliz que as gurias aceitaram, acho que está um movimento bem bonito, tá? E eu queria te agradecer mais uma vez, a gente vai se ver de novo, né, Vicky? Agora no workshop. E a gente vai conversando nos bastidores para poder alinhar, né, essas cartas ali. Uhum. E, gurias, eu acho assim, ó, eu tô falando com a Débora, eu acho que vai emergir um livro disso aqui, né? Eu acho que vai ter um movimento bem bonito, vai continuar esse movimento. Então, eu fico bem feliz de vocês estarem aqui e que a gente está produzindo ciência, né, com o nosso jeito, com o nosso pensamento. Isso é bem legal, assim, eu acho bem, bem importante, tá? Hoje eu finalizo bem feliz também. Hoje estava bem corrido, mas estou bem feliz. Tá, Vicky? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Fico feliz que vocês tenham gostado. Muito. E só vou fazer mais um comentário das cartas, que durante o workshop, né, durante a dinâmica, tem cartas em branco. Então, não precisa pensar também agora, assim, de, preciso colocar tudo, porque durante a discussão também vão surgir novos pontos e por isso mesmo que tem as cartas em branco para a gente colocar ali na hora, sabe? Sim, sim, perfeito. E daí, assim, ó, a gente tem alunas da informática e possivelmente, né, Cecília, a gente vai convidar as meninas que elas fazem agronomia. E elas estão num projeto que também é de sustentabilidade, né, Ceci? Tu quer falar? Não sei se ela está ali ouvindo. Mas a gente já fez um com elas, e eu acho importante, porque uma coisa que eu estava vendo, que elas trabalham com, que a gente falou dos agrotóxicos, né? Eles estudam isso está na produção, né, da fibra, sei lá, do que faz o tecido, e a gente também tem ovelhas aqui, a gente produz lã, então elas estão fazendo um trabalho bem legal ali. E a gente vai conectando, né? Vai fazendo essa rede e vai produzindo conhecimento, que isso que é legal, né? Sim. Então tá, um beijão para ti, né? Estenda o nosso agradecimento para a Débora também, tá? E agora eu acho que a gente meio que fecha, acho que tem só a minha fala e depois tem o workshop, tá? Mas eu acho que a gente fechou com chave de ouro. Tá bom? Beijão, Gurias, muito obrigada, tá? Beijo, boa noite. A gente já tirou a foto. Nós não tiramos uma foto com a Prof. Maiara, vamos tirar. Espera aí. Pessoal, ainda tá? Ou já saiu? Tá no mudo. Maiara, banho, não tomei banho, vim direto pro computador, tô meio desajeitada, mas tudo bem. Pessoal, saiu? Boa noite, gente. Beijo.